Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do Filosofia em Casa, com o tema A Boa Vida. Como devemos viver para ter uma boa vida? O que torna a nossa vida valiosa? Essas questões éticas mais básicas foram colocadas pela primeira vez na Grécia Antiga, cerca de 25 séculos atrás. Desde então, nunca deixaram de dividir opiniões ou as pessoas que a defendem. Visões sobre o que constitui uma boa vida abrangem o mais amplo espectro. E neste caso, infelizmente, a diferença de opinião realmente importa. Porque visões nitidamente divergentes sobre a boa vida afetam de forma mais ou menos direta o modo como nos comportamos e interagimos uns com os outros como seres sociais. Muito sofrimento humano surgiu da discordância sobre essas questões básicas. Por um vale de lágrimas. De uma perspectiva religiosa, uma boa vida é aquela vivida de acordo com a vontade e os desejos dos deuses, ou mesmo de um deus em particular. No caso do cristianismo, a recompensa por uma vida bem vivida é uma vida pacífica após a morte, em que se habita com Deus por toda a eternidade. A fonte do verdadeiro valor, portanto, está fora deste mundo. De modo significativo, o que fazemos e alcançamos na Terra é valioso em um sentido secundário e instrumental, na medida em que nos ajuda a ser admitidos em uma outra vida, infinitamente melhor, após a morte. A subordinação do físico é inferior, aqui e agora, ao espiritual, que é superior, que está no além-mundo. Inevitavelmente conduz à elevação da alma e o rebaixamento do corpo e seus acessórios. Do ponto de vista cristão, nossa vida terrena é um tempo de tristeza, uma passagem por um vale de lágrimas, onde nossas esperanças mundanas são transitórias, nossas mesquinhas ambições vazias. A virtude deve ser encontrada principalmente na obediência à vontade de Deus. Uma devoção que, pelo menos em termos históricos, é quase sempre acompanhada de um desdém pelos bens mundanos. As qualidades tradicionalmente incentivadas pela Igreja são hábitos de dedicação e abnegação, como castidade, abstinência e humildade. Felicidade, autonomia e razão. Pensadores não religiosos, sem expectativa de uma vida após a morte, são obrigados a descer o olhar, assumindo uma perspectiva humanista, em outras palavras, centradas no ser humano, e estabelecendo qualquer valor que a vida possa ter, e não importando o escopo e a promessa que ela possa oferecer neste mundo, no mundo natural, ou seja, incluindo as pessoas que o habitam. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus Cristo, Sermão da Montanha, 30, BC. Aristóteles sobre a boa vida. Para o filósofo grego Aristóteles, assim como para Sócrates e Platão antes dele, a questão ética crítica não é tanto qual é a coisa certa a fazer, mas sim qual é a melhor forma de viver. Ele aceitou a visão grega usual, que o bem maior do homem é a eudaimonia, termo geralmente traduzido como felicidade, porém mais próximo do significado de florescimento. Um estado mais objetivo e menos psicológico da palavra felicidade surge compreendendo sucesso, satisfação, autorrealização e um nível adequado de conforto material. Como Aristóteles acreditava que a essência do homem é a sua capacidade de pensar, a completa realização do seu potencial distintamente humano é, portanto, a sua eudaimonia. Consistiria no exercício ativo das faculdades da alma, isto é, a atividade racional, em conformidade com a virtude ou excelência moral. Os gregos antigos também tinham deuses, mas em geral não aspiravam a viver com eles. E muitos destes então consideravam a felicidade o bem maior, summum bonum, dos seres humanos. No entanto, houve uma ampla variação dos pontos de vista sobre a natureza da felicidade e como ela deve ser alcançada. Por exemplo,
O filósofo grego Epicuro identificou a felicidade com o prazer, embora não um tipo de prazer sensual, agora geralmente associado ao seu nome, como muito mais tarde o fez, e por propósitos bem diferentes, Jeremy Bentham, o primeiro dos utilitaristas. E outros, embora concordando que a felicidade fosse um bem supremo, seguiram Aristóteles ao vê-lo como um estado objetivo de florescimento ou bem-estar humanos, em vez de um estado mental subjetivo. O sentido da vida. O grupo britânico de comédia Monty Python concluiu que isso não era nada muito especial. Tente ser gentil com as pessoas, evite comer gordura, leia um bom livro de vez em quando. Mas para a maioria das pessoas, o questionamento sobre a vida tem sentido. E se tem, que sentido deve ser esse? Parece constituir uma série, ou fomentar uma grande questão. Para os religiosos, a resposta pode ser relativamente simples. Somos colocados na Terra com um propósito, servir e glorificar a Deus. Aqueles sem religião, no entanto, são obrigados a encontrar conforto em outro lugar. Muitos ateus concordam com o existencialismo de Jean-Paul Sartre, que argumentou que a própria indiferença do universo em relação a nós, indiferença porque não há Deus para dar um propósito à nossa vida, nos deixa livres para que nos envolvamos com o mundo, de maneira que gerem significados para nós. Condenados assim a ser livres. Somos o que escolhemos ser, produtos das escolhas significativas que fazemos e criadores de significado em nossa vida. Sócrates afirmou que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Segundo essa linha de pensamento, é essencial que pensemos por nós mesmos e reflitamos constantemente sobre o que torna a nossa vida valiosa. Caso contrário, corremos o risco de viver não por valores que escolhemos para nós mesmos, mas por aqueles que nos são impostos pelos outros. Esse insight se provou inspirador para uma sucessão de pensadores durante o Iluminismo, em especial Immanuel Kant, que proclamava que a autonomia pessoal e, sobretudo, a liberdade de pensamento e expressão eram fundamentais para que os seres humanos escapassem dos grilhões da superstição e da deferência à autoridade tradicional. A sede de conhecimento que consumiu os pensadores do Iluminismo foi estimulada em grande parte pela busca da liberdade e da autonomia. A coragem para gerir e decidir por conta própria depende da compreensão do contexto e das implicações das nossas ações e decisões. A razão foi reconhecida, mais uma vez como os gregos fizeram, como uma parteira dessa ousadia. E na prática, os pioneiros da revolução científica, de Newton a Darwin, criaram e desenvolveram métodos de experimentação e investigação de base racional que trariam insights inimagináveis sobre o mundo físico e o lugar do homem dentro dele. Mundos à parte. Como sempre no passado, há também hoje um vasto abismo entre aqueles que veem a vida humana tal como um momento de transição para uma existência melhor no além-mundo e aqueles que, como os gregos antigos, fazem do homem a medida de todas as coisas e buscam perceber o potencial dos seres humanos dentro dos limites de uma vida finita na Terra. Nós, humanos, estamos literalmente em um mundo diferente, que nos diz respeito à nossa compreensão de nossas origens e natureza, de onde viemos e as implicações que isso tem na forma em que vivemos a nossa vida. Infelizmente, até que possamos chegar a um consenso sobre o que torna boa uma vida boa, há pouca expectativa de um acordo na questão mais realista de como viver pacificamente no mundo. Nada além da liberdade é necessário a este iluminismo, a liberdade de fazer uso público da razão em todas as questões. Immanuel Kant, o que é iluminismo? Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!